Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pelos nossos canais abertos de televisão. Nós temos a TV Manaim, presente em todo o território nacional, no canal aberto. Aí no seu vídeo vai aparecer, né, no lado aí, todos os canais na sua... Aí na sua região tem um canal que é específico para a sua região, no canal aberto. Ou nos canais da Sky você tem um canal 85 ou 585 também, ou até nas nossas plataformas do YouTube. Então, são irmãos nossos da Igreja Cristã Maranata que participam conosco, irmãos nossos de outras igrejas que também fazem parte, né, têm contribuído conosco, oram por nós, são sempre muito bem-vindos, nossos irmãos. A todos, a paz do Senhor. E novamente aqui no programa, pastor Francisco Damiani. A paz do Senhor, queridos. Guilherme. A paz do Senhor. Nós vamos dar continuidade nesse programa, como nós falamos no programa anterior. A colocação que nós fizemos é: a igreja é corpo? Então a igreja como corpo, o corpo pode adoecer. Nós falamos sobre o diagnóstico, falamos sobre a suspeita diagnóstica, como você faz o diagnóstico, como você trata, forma de tratar. Mas hoje nós vamos fazer uma colocação aqui também importante, quase que esse programa até podia até ser antes, mas vamos continuar desse jeito. Nas doenças, quando você estuda qualquer tipo de doença, lá em medicina, nos textos da literatura médica, você tem quase todas as doenças, você vê um capítulo de qualquer doença com o título predisposição. Nas doenças, né, de um modo geral, existem fatores que são fatores que predispõem. O que significa isso? São fatores que facilitam, né, a entrada da doença, o surgimento da doença. Por exemplo, você tem uma região alagada, excesso de mosquitos, aquela coisa toda, não faz o tratamento daquilo ali e tal. Aí aquela região, dependendo do tipo, né, do mosquito que tem ali, você tem aquela população toda com predisposição a ter, por exemplo, uma doença, dengue, por exemplo, que é uma doença transmitida pelo mosquito, então uma predisposição. Ou você tem uma área alagada, as crianças ali e tal, andando naquela água misturada com água de esgoto e tudo mais, aquelas crianças estão predispostas a ter algumas doenças infecto-contagiosas. O fumante, o que predispõe o cigarro no doente, o álcool excessivo, né, na pessoa. Então, essas coisas predispõem a algumas doenças graves. Então, dentro disso, colocado didaticamente, vamos trazer isso para dentro da igreja. Francisco, o que você vê na igreja como fator que predispõe a igreja a adoecer? É importante aquilo que nós sempre repetimos, a visão do ministério, ou seja, o governo do pastor, está atento para essas predisposições. E às vezes isso é muito notório, né? Porque a predisposição, elas são tendências, são inclinações para algo, né? E que alguns trazem para dentro da igreja. E que isso, às vezes, gera alguma coisa que o Espírito Santo não está ali agindo ali, ele deixa de operar ali por causa justamente dessas predisposição por algum membro ou por algum grupo dentro da igreja. E isso, como
pastor Amadeu falou aqui muito bem, isso pode gerar, essa predisposição pode gerar doenças, né? Por exemplo, a pessoa que é fumante, né? Não é o caso da igreja, né? Mas um exemplo para entender o que é predisposição. Ele pode gerar uma doença lá na frente por causa dessa predisposição do cigarro. E dentro da igreja, nós temos que ter muito atenção com o pecado. O pecado, ele não pode ficar dentro da igreja. Pecado, quando se fala em pecado, se fala em tudo aquilo que é contra a vontade de Deus, né? Há um texto na palavra que diz assim, que nós não podemos nos tornar amigos do mundo. Se nós somos amigos do mundo, nós nos tornamos inimigos de Deus. Então, a doença, ela vem muito nisso aí, né? Então, o pastor, ele tem que estar atento. Por exemplo, como é que estão os meus adolescentes? Né? Como é que está a conversa aqui das irmãs? Como é que é o palavreado? Deixa eu abrir um parênteses para você entrar. Vamos lá. Então, dentro daqui do que você está falando, para poder... Então, você entrou num ponto importante, eu só te interrompi só para colocar isso aqui. Então, o mundo, você entrou para um lado perfeito, o mundo. Então, o mundo começando a entrar dentro da igreja é um fator de predisposição. E aí vai gerar muitas coisas que vai entristecer o Espírito Santo. E se o Espírito Santo não estiver agindo, nós falamos muito no programa anterior sobre a questão do sangue, né? Que é o Espírito Santo. Se ele não estiver agindo em todos os setores, todos os segmentos da igreja, porque o Espírito Santo, ele está agindo ali se ele encontrar um lugar para agir. Se você começar a agir da mesma forma que o mundo está agindo lá fora, às vezes, isso aqui eu não vejo nada demais. Às vezes não falar, às vezes no modo de proceder, de conversa, de gestos, essas coisas. Então, isso traz uma dificuldade, né? E isso começa a enfraquecer o corpo. Por quê? Porque as crianças, às vezes ali o pai já não traz mais para a escola bíblica dominical. Então isso já é um problema. Essa predisposição vai gerar um problema lá na frente. Daqui a pouco você quer o seu filho dentro da igreja, ele não vai estar mais porque você mesmo, na hora que era pai de estar dentro da igreja, você tirou ele dentro da igreja. O Guilherme, você vai entrar agora. Veja uma coisa, o Francisco abriu um espaço aqui para nós. Então, olha, predisposição, né? Quer dizer, a predisposição facilita o aparecimento da doença. Né? Então, nós falamos sobre a criança lá no alagado, falamos do fumante, falamos do alcoólatra, falamos da pessoa que está lá num lugar contaminado. Então, predispõe às doenças. Guilherme, a igreja, quando ela se expõe ao mundo, é uma predisposição muito grave. Eu quero que você fale sobre isso. Por exemplo, o Francisco abriu o leque sobre a criança, o adolescente, o jovem. E a igreja, ela tá dentro, ela está vivendo no mundo que ela está. Entendeu? Se ela deixasse, isso que eu quero trazer para você, que essas coisas do mundo venham para dentro da igreja, isso é uma predisposição terrível para a igreja adoecer. Exatamente, pastor Amadeu. E diante dessas predisposições que nós estamos adentrando aqui agora, isso é algo que nos chama a atenção e que nós temos que estar atentos. Por quê? O pastor Francisco falou da questão da condição de deixar o pecado, a iniquidade, a impiedade entrar no meio da igreja, né? E a carta de Judas, nós já até falamos bastante sobre isso, mas a carta de Judas fala muito acerca disso, né? Quando você aceita o ímpio na sua impiedade. Um exemplo, a pessoa que até vai na igreja, tem ali, passam o tempo ali, participa dos cultos, mas não deixa a sua condição de impiedade. O mundo não saiu de dentro dela ainda. Então, Judas, verso 4, diz assim, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios,
que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Ou seja, pessoas que podem até ser batizadas, mas continuam vivendo em piedade, como se estivesse no mundo. Veja a coisa, nós temos hoje, nós temos uma preocupação, aliás o Alexandre falou, o pastor Alexandre falou, e eu concordo com ele plenamente. O que acontece é o seguinte, aí tem um trabalho muito bom com as crianças, com os intermediários, com os adolescentes. Quando eles saem do adolescente para jovem, eles ficam totalmente desprotegidos, totalmente desamparados. Eles não há um trabalho, eu acho que é um assunto que nós temos que resolver. Entra sai da adolescência para o jovem, e o pastor Alexandre fez essa observação e eu achei pertinente. Do adolescente para o jovem, ele fica solto, ele não tem há um hiato. Tá. Aí veja, esse jovem caminha, aí daqui a pouco ele vai casar. Aí ele quer trazer para o casamento dele, e a igreja precisa estar atenta a isso. Ele quer trazer para aquilo que é o casamento dele o mundo, ele traz o mundo. O que ele quer? Ele quer um culto que vai agradar, que não vai glorificar o Senhor, mas ele quer um culto que vai agradar o mundo que ele está inserido lá, sem ser do mundo, ele é crente. Ele quer uma recepção que possa agradar os amigos dele. Então ele vai colocar lá uma festa, vai colocar um tipo de música, vai colocar um tipo de dança, vai colocar uma coisa. Então ele pega tudo isso do mundo e tenta trazer para dentro. Isso é uma predisposição horrível para a igreja adoecer, poxa. Entendeu? Se você consente nisso, porque você contamina a igreja toda, você trouxe aquilo ali, uma contaminação. O comportamento, o testemunho, né, pastor Amadeu? Então isso é muito grave. Então, por exemplo, outra coisa, a gente não fala muito aqui, né? O comportamento das pessoas na igreja, até o comportamento porque as pessoas viram quando você é o pastor, dependendo de como você se apresenta, você virou como se diz assim, um modelo, né? Daquilo que você é, daquilo que você faz, na palavra que você, na conversa, no tipo. Então, tudo isso dentro da igreja, quer dizer, essas coisas do mundo entrando para dentro da igreja é uma predisposição terrível para a igreja. Liberalidade, né? Tornar... Às vezes, a gente nem fala sobre isso, né? Porque os nossos irmãos, as nossas irmãs se trajam direitinho e tal. Mas, às vezes, é bíblico isso, né? Os excessos. Quer dizer, quando começa a copiar o mundo, é diferente da pessoa que vem do mundo. Isso é um trabalho que nós fazemos com muito cuidado. As pessoas vêm como estão, elas vão ser trabalhadas, elas vão se libertar, o Espírito Santo vai operar. Isso é uma outra coisa. Agora, você tem as pessoas que estão no mundo, que são usadas em dons, que participam de instrumentos, de grupo de louvor e tudo. De repente, essas pessoas começam a, dentro da igreja, se apresentarem, viverem dentro da igreja da mesma forma que está o mundo. Isso é uma predisposição terrível para a igreja adoecer. É uma brecha enorme. Né? Há um texto aqui, nós já conhecemos esse texto, que está lá em Coríntios, né? 1 Coríntios 11:30. Né? Em razão disso, há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem, né? Porque isso vem entrando, vai trazendo a fraqueza. Como a carta de Judas. A carta de Judas ali que fala... Sorrateiramente vai entrando. E aí que está a questão. O ministério, o olhar do ministério, ele tem que estar atento. Ele não vai... Ele tem um diácono, o diácono às vezes trabalha bem algumas coisas, tem as irmãs, mas é o pastor que tem que fazer esse diagnóstico. Ele tem que ter condição de identificar isso e de alguma forma, erradicar isso, né?
com a bênção do Espírito Santo. É claro que ele vai ter que agir, vai ter que buscar uma bênção do Senhor. Porque eu vou dar um exemplo aqui, eu não vou citar nome, é claro, mas eu gosto muito de observar as crianças cantando, glorificando, louvando e tudo. E nós temos lá na nossa igreja as crianças que oram, né? E ela sempre orava, uma irmãzinha sempre orava, porque nós não sabemos o dia, na hora, mas Jesus vai voltar. E a igreja glorificava. E de repente essa criança silenciou. Eu olhava para ela sem cantar. Aí levei no grupo de intercessão. O Senhor mostrou que era a necessidade não era dos pais. E a gente foi e tratou. E eu não tinha me percebido, como você tem duas igrejas, uma vez você está em uma, está em outra, mas eles tinham, por exemplo, eles ficaram quase umas 3 ou 4 escolas bíblicas dominical sem ir na escola bíblica, levando a criança para o lazer, era até um período de férias. Veja só. Aí a criança foi atingida. Olha só. Olha que coisa interessante ele está falando. Vamos pegar aqui a criança. Vamos pegar aqui uma frase de Dodge. Dodge diz que a criança não é a igreja de amanhã. A criança é a igreja de hoje. Então vamos pegar isso com... Muito bom essa palavra. Você pega uma família e a família não leva a criança para a EBD. Você está criando para essa criança uma predisposição. Por quê? Está provado cientificamente que depois dos 5 anos, a criança começa a formatar a sua personalidade. Todo mundo tem personalidade, né? Vem da palavra persona, do latim e tal. Mas a partir dos 5 anos, ela começa a formatar isso, né? A sua personalidade, para a criação de um caráter e tudo mais ali, que é a formação do caráter. Veja, você tira a criança disso que o Espírito Santo tem dado por revelação. Você predispõe essa criança a ser contaminada lá pela escola, pelos coleguinhas de escola, exatamente, por aquilo que ela recebe na escola, e você vai deixando, de repente, você descobre o mal que já atingiu essa criança. Entendeu? Quer dizer, ela foi contaminada, você não viu isso, porque quando você traz aqui, você preserva, você faz aquilo que é em doença infecciosa, você isola. O isolamento é fundamental na doença. Você tem aqui uma área doente. Então, você tem duas coisas. Você isola e você vacina. Né? A vacina é aquilo que é o ensino que a criança recebe, que você... Você quer ver uma coisa? Eu tinha uma criança, né, com 5 anos na minha igreja. E uma professora, uma diretora de escola, foi na minha igreja fazer uma reclamação de um membro da igreja. Eu sentei para ver qual era. E a reclamação dela era contra essa criança. A reclamação dela. E era uma senhora que eu conhecia, porque e tinha muita intimidade comigo, porque eu era médico do marido dela. Era uma empresária, dona de escola e tal. E ela disse o seguinte, que o menino estava criando um problema para ela, porque ela fez uma festa junina lá e tal, e arranjou as damas e tal, aquela coisa, mas não tinha cavaleiro. Porque o bichinho tinha evangelizado todo mundo e disse para todo mundo que aquilo ali não agradava a Deus, que aquilo ali era idolatria. Acabou com a festa. Acabou com a festa. Então, veja só. E foi reclamar. Ela foi lá reclamar e tal. Então, veja uma coisa. Essa criança, está tudo bem, uma criança, está tudo certo. Aquela criança não foi envolvida naquele tipo ali, porque ela estava vacinada. A professora ensinou para ela o que era idolatria, o que era aquilo, tal. Tudo bem. Então, se você não tem isso, você solta essa criança desprotegida aqui, essa criança, ela está predisposta a ter um problema. E os desvios são graves, entendeu? Amadeu, até a fisionomia daquela criança a gente viu que mudou, parece que perdeu aquele brilho, né? Mas o senhor deu uma bênção, tanto a família como a criança, o senhor deu uma bênção e eles estão lá hoje. Mas
A gente fica falando aqui porque é o olhar do pastor, né? O olhar do ministério. Isso nós estamos tratando aqui, é fundamental o pastor observar o que está predispondo, o que está, entendeu? E nós falamos muito aqui, o mundo, quando você começa a perceber o grupo de louvor com algumas tendências, que você vê que é mundo e tal, precisa ver. Louvor, algumas irmãs, você começa a observar, entendeu? Aos poucos o mundo querendo entrar dentro da igreja, isso é uma coisa que você tem que sentir, porque aí a predisposição é terrível. Porque a Bíblia diz que o mundo é posto maligno, então ele vem, entendeu? Contamina. Rapaz, respeitando até o público que está ouvindo, havia, uma vez eu tinha dentro da igreja um grupo de irmãs que me deram muito trabalho. E elas, crentes, mas elas tinham muita dificuldade. E a grande dificuldade delas é que elas se prendiam presas a alguns tipos de programas de televisão. Elas se prendiam àquilo, rapaz, e aquilo era, entendeu? Aquelas coisas de televisão, de coisa lá. E elas, às vezes, perdiam um culto porque tinha um capítulo importante daquilo ali e tal. Era uma dificuldade. Então, veja só, essa situação, isso contamina, isso cria uma predisposição para a igreja muito grande. O pastor tem que estar, agora, com sabedoria, claro, porque, para não fazer isso publicamente. Com amor, sabedoria. Tá? Agora, você percebe, às vezes, que há uma dificuldade, chama o grupo de louvor no grupo de exceção, é um grupo de estudantes, diz, irmãos, tem que ter cuidado, essas coisas não são para nós, esses envolvimentos, a gente tem que ter cuidado. Outra coisa, deixar... né, pastor Amadeu, a gente precisa entender, e às vezes há uma certa distorção, confusão com respeito a isso. A nossa guerra não é contra carne nem sangue, não é contra as pessoas. É contra a influência, contra a ação maligna mesmo. O pastor tem que ter sabedoria, exatamente. Às vezes, particularmente. Agora, o que ele tem que saber é que se ele deixar... Companheiro, se você deixar o mundo pode entrar e dominar, e você ter uma igreja totalmente dominada pelas coisas do mundo, ela vai adoecer e vai te dar trabalho. E dando sequência aqui na carta de Judas, nós falamos do ímpio, né? Mas tem também aqueles que estão adormecidos e os insubordinados. O verso 8 diz, e contudo também, Judas verso 8, e contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a carne e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Ou seja, nós estamos... Tudo isso... Nós vamos continuar com esse assunto de enfermidade do corpo. Nós vamos falar sobre aquilo que você vê na igreja. Falamos sobre a predisposição, e a grande predisposição é deixar a igreja se tornar, como diz assim, presa do mundo, né? As coisas do mundo. Isso é uma predisposição grave. Mas nós vamos falar sobre sinais na igreja, né? Sintomas da igreja de doença. E vamos falar também, doenças que podem ser geradas na própria igreja. Mas vamos falar isso nos nossos próximos programas para não cansar muito os irmãos. Vamos encerrar por aqui. Francisco, a paz do Senhor, paz do Senhor. Paz do Senhor. Paz do Senhor, Guilherme. A paz do Senhor. Paz do Senhor a todos. Até o nosso próximo programa. TV Manaim, uma TV para você ver.